Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Olá, bom dia. Deus abençoe a todos. Hoje, última sexta-feira do ano, quero convidar todos para estar conosco. E também no domingo, a qual será o último domingo do ano. Mas hoje eu acordei e lembrei de uma pregação há muito tempo atrás que eu participei e fui buscá-la e acabei encontrando aqui, né? E eu gostaria de participar como a última reflexão, talvez, desse ano, né? Do ano de 2018. E ela está em João 8, 34, 35. Essa palavra, ela falou muito ao meu coração quando fala sobre filho e servo, ou filho e visitante, família e visitante. Uma coisa é nós estarmos em um local e sermos visita, e outra coisa é estarmos naquele local sendo filhos. Então, a pessoa que é filho, ele vai passar por um tempo também como adaptação, porque aquela adaptação é como se fosse o nascimento, o seu crescimento, mas depois virá também as responsabilidades. O problema é que hoje, infelizmente, na Igreja de Cristo no mundo, muitas pessoas que chegam como visitante e são bem tratados, não sabem como funciona a casa, as responsabilidades da casa, os deveres e direitos, chegam e querem permanecer como visitantes. São bem tratados, cuidados, aí começam a fazer parte da família, então começam a ser filhos. Só que aquele filho que ele não quer crescer, e quando ele quer ser grande, mas ele não quer a responsabilidade. Jesus disse, para todos que são chamados, quanto mais dado, mais cobrado. E aí é onde você vê pessoas hoje saindo das igrejas, migrando de ministérios, migrando de empregos, de trabalho, de países, até mesmo de família. Porque a questão é que muitos querem tudo, mas não oferecem nada. Então, quando começa a haver, então, a soltar as responsabilidades e cobrar delas, elas começam, então, o quê? A se desanimar. E será assim também com Jesus no último dia. Porque se o próprio Deus falou, quanto mais dado, mais cobrado, quando eu era menino, fazia coisa de menino. Mas quando eu passei a ser maior ou grande, eu devo fazer coisa de adulto. Então, quando passarmos a analisar isso direitinho, nós vamos entender sobre o que é servo e o que é filho, ou o que é visitante e o que é família. João 8, 34, 35 diz, respondeu-lhes Jesus, em verdade, verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho é para sempre. Você nunca vai ver ex-filho e nem ex-pai. Filho é para sempre. A questão é que, quando eu recebi essa palavra, um tempo atrás, eu comecei a entender e fui buscar mais entendimento disso. E cheguei a essa conclusão, eu vou ler aqui para vocês. O servo, né, ele chega em algum lugar, ele faz uma pequena diferença, não muita. O servo, ele não fica para sempre num determinado local, mas o filho sim. O servo, ele não é herdeiro, mas o filho se torna herdeiro de tudo. Aquilo que é do pai passa a ser do filho. Aquilo que pertence ao pai passa a pertencer ao filho. Porém, o servo não herda o que é do seu senhor. Sendo servos de Deus, fazemos a vontade de Deus. Porém, aquele que é chamado filho de Deus, logo é seu herdeiro. Filhos têm intimidade com o pai, sabe da importância do pai, participa de toda a rotina da casa. O servo, ele participa de parte da rotina. E o pai pode até se agradar do servo, né? O senhor pode até se agradar do servo, mas o pai, ele ama o filho. E João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus não,
Ao morrer e ressuscitar, Deus não fez só servos. A palavra servo é porque a gente aceita servi-lo. E ele veio para ser servo, para mostrar para a gente que ele é Senhor. Mas aquele que aceita Cristo, ele nasce de novo. E só é gerado para nascer quem é feito filho. Então, ou seja, todos aqueles que recebem a Jesus são feitos filhos. Mas o que seria receber Jesus? Receber Jesus é muito mais que simplesmente acreditar em Jesus. É reconhecer quem é Jesus. Quando reconhecemos quem é Jesus, então, primeiro, a mudança, a regeneração em nós, há uma crucificação de nós mesmos, e então nós nascemos de novo, como está escrito em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, então morri. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora eu passo a ser filho, servo. Todo filho serve ao Pai. A vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Essa carne é viver uma vida normal, porém agora em obediência à palavra do Pai. E não aquilo que eu penso, que eu acho, que eu gosto, como um visitante. Ou como simplesmente o servo. Eu faço, mas é aquilo que, na verdade, eu vou até a página 1, que a página 2, eu sou eu faço o que eu quero. Por quê? Porque servo, ele se manda. Né? O visitante, ele permanece por um tempo. Agora o filho, ele mora. Ele conhece tudo e vive de tudo ali. E sabe que tem que ajudar e cuidar, porque senão ele não come. E a Bíblia fala sobre isso. Aquele que não trabalha, não come, não deva comer. Então, João 14:3 diz: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós quem? Os filhos. Numa viagem, numa virada de ano, as pessoas que trabalham, que convivem o ano todo, você se despede, ela volta para a rotina dela. Mas o seu filho, o meu filho, a família, ela está presente. Os filhos herdarão essa promessa e viverão com o pai e o pai com ele. Hoje você pode decidir o que é ser e o que você pode decidir o que você quer ser e qual a intimidade que você quer ter com Deus. Essa foi a palavra que me fez refletir há alguns anos atrás. Querer ser servo ou filho. Podemos até começar como servo, porque nós não conhecemos, passamos ali a ir, conviver, e depois eu digo, eu não quero ser mais servo, eu quero ser filho. É aonde eu vou nascer de novo. Então tem muita gente, ainda nas igrejas de Cristo, no mundo, que apesar do tempo, ainda não nasceram de novo. Era o caso daquele moço que chegou diante de Cristo e perguntou: que faço eu para herdar a salvação? Ali Jesus resume tudo isso aqui e disse: você precisa ser filho. Ele guardava os mandamentos, ele fazia tudo o que era certo, mas ele só era servo. O servo, ele não participa da intimidade do Senhor, mas o filho dorme e come na mesa com o Pai. Paulo, muitos confundem, porque Paulo em Romanos 6, verso 16 e 19, fala assim, ó: não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servo para a obediência, desse a quem obedeceis sois servos? O Paulo estava falando do pecado. O pecado a qual nós servimos, ou para onde nós pendemos, nós vamos ser servos. Aquilo será Senhor. Se eu sou pendente a Cristo ou pendente a mim mesmo. Mas, graças a Deus, porque outrora era escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E qual é a doutrina que foi entregue para mim? Aquilo em que eu sou alimentado, cuidado, porque filho, um dia eu vi em uma minissérie um rapaz que era um filho adotado, mas filho, e nós somos filhos adotados de Deus. Este filho adotado perguntou pro pai: pai, por que o senhor pega tanto no meu pé? O fulano chega aqui e faz o que ele quer. E esse fulano era neto legítimo. Aí o rapaz chamou ele do lado e falou assim: neto, a gente
lambe e vai embora. Mas filho, a gente cobra porque vai herdar, para poder não fazer besteira e não lançar fora o que foi construído com muito suor e lágrima. Se você parar para pensar, isso tem fundamento bíblico. Não com estas palavras, mas o neto, ou servo, ou aquele que não é da família diretamente, convive dentro de casa, ele vive uma rotina particular. Ele vem, tem que ser bem tratado, como aquele ditado que diz: trata a visita bem, ela vai voltar sempre. Mas se essa visita passar a morar com você, ela vai deixar de ser visita. Ela vai ter que aprender a rotina da casa, responsabilidades. Aí muitas das vezes ela vai falar: nossa, como que mudaram comigo? Mudou por quê? Porque você deixou de ser visita, agora você passou a ser família. E o filho, ele tem que ser tratado como filho até na hora da repreensão ou dos limites. Sabe por quê? Porque senão bota a perder tudo aquilo que com sacrifício foi conquistado na cruz. Pense nisso para 2019. Você quer ser só visitante ou família? Servo ou filho? Um beijo no coração, que Deus te abençoe e até o RenderForce.com